Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos que eu faço diariamente, deixem aí o apoio de vocês no botão de curtir do Instagram ou no like do YouTube, beleza? Lembrando aí que faltam só 2 dias para acabar aí as inscrições do curso de formação de traders da vida real. Então, se por acaso você tem interesse em ser um aluno e tem interesse em aprender as minhas estratégias de como eu encontro as melhores regiões de operação para operar no mercado, para de vacilar, não dorme no ponto que as inscrições estão acabando, beleza? Depois que fecharem as inscrições, não vai mais ter como entrar na turma, porque a turma tem que iniciar, beleza? Acesse o site aí se você tem interesse, www.tdvr.com.br, aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá. Começando pelo mini índice, né? Então, até ontem nós tínhamos a seguinte movimentação: o mercado aqui trabalhando com essa perna macro de baixa, essa perna macro aqui, e até então ele estava fazendo uma movimentação para cima, o que poderia caracterizar o rompimento dessa região aqui, dessa linha de tendência de alta, o rompimento aqui para continuar fazendo esse movimento aqui para baixo, certo? Essa era a principal análise do dia de hoje. Então, após essa grande perna aqui para baixo e essa movimentação de alta aqui para cima, poderia estar sendo uma onda de correção de um movimento macro que estaria indo para baixo. Tá certo? Então, hoje o mercado ele abre aqui nessa região, né? Depois do rompimento aqui dessa linha de tendência de alta aqui, dessa pequena microestrutura, o mercado rompeu no final do dia de ontem essa microestrutura e hoje ele abre aqui nessa região, né? É uma região que ainda caracteriza a movimentação para baixo, porque o mercado ele tinha feito essa movimentação prévia e ele abre abaixo aqui dessa região, né? Ele abre aqui nessa região, tá certo? Então, é como se fosse aqui uma onda de impulsão que rompe a microestrutura para cima para ter uma onda de correção para que depois o mercado volte a cair, né? Então, recapitulando, a análise principal era que o mercado vinha dessa movimentação macro para baixo, fazendo uma movimentação macro também de correção para cima, e aí ele ia romper aqui essa linha de tendência de alta para baixo, dando aí a continuidade do zigue-zague para baixo. Tá? Então, a gente trabalhava com esse cenário no dia de hoje. Então, o mercado ele efetiva, né? Depois de efetivar esse rompimento aqui no dia de ontem, ele abre aqui nessa região e acaba deixando aqui um gatilho de venda para a gente, né? Então, a movimentação seria a seguinte: onda de impulsão, onda de correção, pullback, aqui nessa região, onde eu tinha também uma resistência passando nesse ponto, tá? E aí o mercado, a intenção era que o mercado viesse aqui para baixo e nos desse o nosso alvo aqui nesse último fundo formado. Ao invés disso, o mercado ele até chega a andar um pouco aqui, né, na direção do trade, ele até chega a andar um pouco para baixo, mas logo em seguida ele reverte e faz um pivô para cima. Então ele faz essa movimentação aqui para cima, rompendo o último topo formado, né, e acaba estopando a gente. Então, a partir do momento em que a gente entra na operação, o nosso stop estava aqui em cima, nessa região aqui, tá certo? E quando o mercado, ele, depois de acionar o nosso gatilho aqui nesse ponto, ele começa a fazer um movimento contrário, né? Ele começa a subir contra nós, ele pega o nosso stop aqui em cima e tira a gente da operação. Tá? O meu loss hoje foi de R$ 70, ok? No mini índice. E eu parei de operar com esses R$ 70 de loss porque depois não teve mais nenhuma operação que eu pudesse entrar para tentar recuperar, né, essa perda dentro dos meus limites do gerenciamento de risco, ok? Depois disso, o mercado ele acaba se comportando de forma lateral. Então, geralmente, é isso que acontece quando o mercado ele falha em uma continuidade de movimento, que seria qual? O movimento principal é esse aqui. Se o mercado efetivasse, né, a continuação desse movimento, seria algo parecido com isso, certo? Quando o mercado ele falha em continuar essa movimentação, ou seja, ele faz um movimento inverso, inesperado, ele geralmente depois disso ele continua indeciso, né? Ele continua lateral, sem nenhuma direção. Então aqui a gente consegue perceber, pagando os desenhos aqui, que o mini índice hoje ele não foi nem para cima nem para baixo.
Porque vejam aqui a quantidade de rompimentos falsos que nós tivemos, né? Vejam aqui vocês, nós tivemos primeiro esse rompimento dessa região aqui, desse último topo, que falhou e reverteu, veio aqui para baixo, certo? Rompendo também essa região daqui de baixo. Então, só que foram dois falsos rompimentos, um aqui e outro aqui. Se bem que esse aqui quase nem é um rompimento, porque ele para no mesmo nível, tá? Então é mais um fundo duplo do que um rompimento. Só que aqui nessa região, pelo menos nessa região aqui de cima, nós temos sim um rompimento que falhou. Ele subiu, ele rompeu o último topo e depois ele falha em continuar a movimentação. Depois nós temos aqui a formação de um topo duplo aqui nessa região, ou seja, mais uma falha para continuar subindo aqui, ok? Depois nós temos o mercado caindo, devolvendo toda a alta anterior, rompendo essa região daqui de baixo, mas o mercado também falha em continuar com a movimentação e acaba indo para cima aqui. Então percebam hoje como o mercado ele anda dentro desse... Deixa eu pegar a ferramenta aqui da plataforma gráfica, ó. Como o mercado ele anda aqui dentro desse quadrado, dentro dessas regiões aqui de suporte e de resistência. Então, basicamente, o mercado teve uma falha ao tentar fazer a continuidade de uma movimentação macro, né? Que seria essa aqui para baixo. E aí o mercado passa o dia todo trabalhando aqui dentro desse nível de preço aqui. Tá? Exatamente por isso que não houve nenhuma outra oportunidade de operação para tentar recuperar o dinheiro, né? Dentro dos limites de gerenciamento de risco, vale frisar isso. E também não teve mais nenhuma operação, ou seja, eu não me sujeitei a perder mais do que eu já perdi. Então, ficou só nos R$70 de prejuízo, ok? No dia de hoje, para o mini índice. Então, para o dia de amanhã, como sempre, o mercado trabalhando há muitos e muitos e muitos dias em regiões de consolidação, tá? Então, para o dia de amanhã, a gente tem que esperar ou o rompimento dessa região aqui para cima ou o rompimento dessa região aqui para baixo. Ah, é só romper e pronto? Não, tem que ter uma confirmação depois do rompimento. Tem que ter uma continuidade que poderia sinalizar para a gente que depois do rompimento o mercado tomou uma direção. Então, não é simplesmente rompeu para cima a gente sai comprando, rompeu para baixo a gente sai vendendo. Tem que sempre haver uma confirmação e o mais importante, a confluência de sinais para que a gente possa entrar nas melhores regiões de operação. Mini dólar. Mini dólar foi tão ruim quanto o mini índice hoje. Quando os dois estão ruins assim, né? Quando tanto o mini dólar quanto o mini índice estão laterais, tão ruins, eu escolho deixar o mini dólar de lado porque o mini dólar ele é mais caro, tá certo? Então, se os dois estão ruins, eu deixo o mini dólar de lado porque se eu perder no mini dólar é como se a pancada doesse mais, tá certo? Agora, por exemplo, se o mini índice está ruim, mas o dólar tá bom, aí eu opero o dólar normalmente. Como os dois estavam ruins hoje, eu nem olhei para o dólar, eu deixei ele bem de lado, tá? Mas aqui a gente pode ver que esse nível de preço, esse nível de preço aqui que nós analisamos ontem, né? O mercado ele abre aqui em cima, ele já sofre uma rejeição aqui em cima, não consegue subir direto e volta a cair. E aí, a partir do momento em que ele sobe aqui, ele faz uma espécie de topo duplo aqui nessa região e volta a cair dentro dessa zona de preço, dentro desse nível de preço que a gente tinha visto ontem. Okay? Então, as primeiras horas, né, até mais ou menos aí a hora do almoço no mini dólar, foi bem ruim. O mercado ele abre em gap de alta, tá? Ele até tenta romper esse nível de preço aqui e falha. Depois ele faz mais uma tentativa, não rompe aqui esse último topo formado, falha novamente e quando ele desce, ele rompe esse último fundo aqui e cai até aqui a extremidade de baixo do nível de preço, tá? Que seria o suporte. Depois ele até faz um rompimento, né? Que é essa perna forte de alta aqui com vários candles fortes de alta. A gente tem aqui o rompimento dessa região de topo aqui, tá? Mas novamente é um rompimento falso, porque depois desse rompimento a gente não tem, por exemplo, uma continuidade de movimento como isso, né? Depois do rompimento
já vem novamente uma perna de baixa que consome boa parte dessa perna de alta aqui, né, que movimentou o mercado para cima, e depois disso o mercado ele acaba ficando lateral novamente, sem rompimento nem para cima nem para baixo. Ok? Então, se a gente fosse colocar o mini dólar também aqui na ferramenta gráfica da plataforma de retângulo, ó, a gente conseguiria ver também que o mini dólar se movimentou de forma lateral, hoje não mostrou direção nem para cima nem para baixo. Então, a gente teve bastante falha de novos topos e novos fundos, e aí o mercado ele acabou ficando dentro desse caixote aqui, basicamente o dia todo. Tá? Bom, para amanhã, da mesma forma que o mini índice, a gente tem que esperar o rompimento dessa região aqui, desse nível de preço em que o mercado está trabalhando, para que o mercado tome, de fato, alguma direção. E, novamente, não é simplesmente romper o nível de preço, romper para cima a gente vai sair comprando, ou romper para baixo a gente vai sair vendendo. Existem confluências de sinais no mercado, ou seja, algumas regiões do mercado onde tudo aponta para a mesma direção. Alguns indicadores, algumas técnicas da análise de leitura de mercado, enfim. A gente tem que trabalhar com a confirmação da direção do mercado e não somente com os rompimentos, porque rompimentos falsos acontecem, né? Por exemplo, o rompimento dessa região aqui, ó, ele aconteceu, só que ele falhou em continuar subindo, tá? Então, o que mais acontece no mercado são rompimentos falsos. Então, a gente não pode trabalhar simplesmente com o fato de romper para um lado ou romper para o outro. A gente tem que sempre esperar a confirmação com base na confluência de sinais e na movimentação do mercado. Tá certo? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, que eu vou procurar responder a todos. Tá certo? Grande abraço.